Vamos falar sobre queda capilar. O que a gente precisa entender sobre esse assunto, a doutora Angélica vai trazer todas as informações para nós. Bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui participando. Doutora, quando a gente pensa em queda capilar, o que é uma queda capilar e quando a gente tem que... Poxa, preciso de tratamento, um sinal de alerta. Então, muitos pacientes nos procuram, com essa queixa da queda capilar, mas é importante entender se, na verdade, esse cabelo está caindo, se ele está quebrando, se está ficando mais fino, porque a depender da apresentação clínica, do que realmente está acontecendo, ele seja no ciclo ou no couro cabeludo, é que a gente vai conseguir dar um diagnóstico e indicar um tratamento. Então, é importante que o paciente observe se aquela quantidade de fios que está caindo no dia a dia aumentou. A gente sabe que o normal, por dia, a gente pode perder até 100 fios, é um número alto, mas cada paciente tem o seu padrão, então se eu tenho uma queda aumentada além do meu padrão, é importante avaliar. Além disso, se eu estou sentindo que o cabelo está ficando mais fino, está ficando mais ralo, que o rabo de cavalo já não está mais tão cheio, como era, assim, também é importante. E alguns sintomas, alguns pacientes começam a ter coceira, vermelhidão, muita descamação no couro cabeludo, são sinais de alerta para procurar uma avaliação. E quando a gente pensa em causas, o que a gente tem aí relacionado com a queda capilar? Então, a partir da nossa avaliação, do nosso diagnóstico, é que a gente vai poder dizer qual a causa do que está desenvolvendo, aquela queda capilar. Então, muitas vezes o que acontece é o que a gente chama de eflúvio, que é uma queda mais difusa. Esse eflúvio ele pode ser causado por um período mais estressante, uma carência vitamínica, algum procedimento cirúrgico, algo que debilitou um pouco o nosso corpo e fez com que o nosso cabelo ficasse mais fraco e ele viesse a cair. Já por outro lado, uma doença muito comum do cabelo é a calvície, a alopecia androgenética, que acomete tanto os homens quanto as mulheres. E a alopecia androgenética, ela é determinada geneticamente, então a gente tem uma predisposição a vir a desenvolver aquela queda capilar. Já por outro lado, a gente tem doenças autoimunes que podem atingir o nosso cabelo, como a alopecia areata, que também tem sido mais difundida, os pacientes estão ouvindo falar mais de alguns anos para cá. Então, são várias questões que podem causar queda, não só a carência vitamínica, que muitos pacientes acham, eu vou fazer uns exames, ver se minhas vitaminas estão baixas e isso está desencadeando a minha queda. Sim, é uma possibilidade, mas tem outras doenças que podem estar causando isso. A gente fala muito sobre o diagnóstico precoce, porque a gente entra ali com o tratamento, o resultado é mais rápido, Isso. E a gente vive no mundo imediatista, a gente quer o resultado. E quando a gente pensa em cabelo, diagnóstico precoce, tratamento, acho que o resultado também é mais rápido, Isso. Só que, na verdade, em cabelo, a gente fala para o paciente não ter pressa. Os resultados milagrosos para cabelo, resultados rápidos, geralmente não acontecem. Isso porque o tratamento, ele envolve o nosso ciclo capilar. E o nosso cabelo, para ele ciclar nessa fase de crescimento, a gente vai começar a ver uma resposta melhor num mínimo de pelo menos 3 meses. Então, é difícil eu conseguir de um mês para outro resolver um problema de queda. Eu consigo amenizar, eu consigo frear aquele processo, mas perceber uma melhora é geralmente do 3º para o 6º mês. Então, sempre que tiver alguma ideia assim muito milagrosa, que o resultado vai ser rápido para cabelo, é importante desconfiar, porque a gente tem o nosso ciclo, esse ciclo tem a questão genética também envolvida, então cada paciente cicla de uma forma diferente, mas é muito difícil de conseguir fazer uma reavaliação e perceber uma diferença, perceber uma melhora antes de 3 meses. E uma vez que esse paciente passa por esse procedimento aí de 3 meses, é um paciente que vai precisar para o resto da vida fazer um acompanhamento? Como que é definida essa questão? Na verdade, varia conforme o diagnóstico. Por exemplo, um eflúvio, uma queda mais difusa, causada por algo que aconteceu ali naquele momento da vida, geralmente é autolimitado e o nosso tratamento é resolutivo. Já uma calvície é algo a longo prazo, como se a gente fosse tratar uma pressão alta, um diabetes, então é um paciente que precisa acompanhar a longo prazo, manter aquele tratamento e acompanhamento. Já a alopecia areata, por exemplo, que é uma doença autoimune, ela pode aparecer em crises, então muitas vezes a gente trata aquele processo ali, mas
futuramente o paciente pode vir a desenvolver um novo episódio de queda capilar e uma falha no cabelo. Então, geralmente é um paciente que também precisa manter o acompanhamento. Então, dificilmente o paciente de cabelos vai conseguir, né, deixar de ter um acompanhamento, porque vai ser necessário uma manutenção para manter aquele cabelo mais saudável, para manter aquele cabelo mais cheio, e aí com isso ter um resultado mais satisfatório. E falando nesses resultados satisfatórios, conta um pouquinho para nós aí de resultados, né, do que você vê acompanhando tantas pessoas nessa fase, assim, nessas situações. Sim, querendo ou não, hoje em dia os tratamentos melhoraram muito, né? Seja os tratamentos de casa com medicamentos, seja os de aplicar, seja as medicações para tomar e também os procedimentos em consultório. Então, muitos pacientes têm aquela ideia de que cabelo é transplante, né? Transplante capilar na calvície, mas hoje em dia a gente já consegue indicar, assim, e ter bons resultados com tratamentos dermatológicos. O tratamento de casa com os medicamentos que também são individualizados conforme a causa, os tratamentos de consultório, seja com laser, com microagulhamento, com mesoterapia, na própria alopecia areata, que a gente lança mão de medicamentos novos, as imunoterapias. Então, hoje em dia a gente consegue sim ofertar bons resultados com os tratamentos que a gente tem à disposição. Que interessante. E pacientes tanto masculinos quanto femininos. Exatamente. Querendo ou não, a calvície ainda tem muita questão masculina, né? Os homens ainda nos procuram mais, mas quando a gente fala em doenças autoimunes como a areata, alopecia areata, ainda é o público feminino maior, o eflúvio, essa queda difusa, né? O cabelo que quebra, então as mulheres acabam tingindo mais, descolorindo, e tudo isso traz algumas questões capilares. Então, a busca ainda feminina ainda é maior no consultório. Que interessante. E quando a gente pensa nesses tratamentos em casa, pode falar para nós um pouquinho como é? Porque eu penso que as pessoas, elas buscam muito uma fórmula mágica, né? E se a gente tivesse uma fórmula mágica, não teria ninguém perdendo cabelo. Então, a gente precisa, sim, da motivação das pessoas, do empenho, porque você vai e faz o seu trabalho. Mas a pessoa também tem que fazer a parte dela em casa, né? Exatamente. Isso é um ponto muito importante, né? É importante que o paciente mantenha o tratamento domiciliar. Quando a gente fala em tratamento domiciliar, a gente tem medicamentos de aplicar no couro cabeludo. O mais conhecido, né, é o minoxidil. O minoxidil também é um medicamento que pode ser usado ingerido, né, em via oral ou sublingual. Além disso, a gente tem outros medicamentos, as imunoterapias, as outras medicações para a própria calvície, os inibidores. Então, são vários medicamentos que a gente tem à disposição, mas que é importante, sim, o paciente fazer uso, né? O que acontece muitas vezes? O paciente tem a melhora e aí chega numa fase do tratamento que ele acaba deixando de tratar e volta a ter toda aquela questão da queda, da rarefação. Então, é importante muitas vezes, né, claro que a depender do diagnóstico, mas que o paciente entenda que é um tratamento a longo prazo. Eu sempre falo, eu brinco, né, que para a vida toda é muito tempo, mas que provavelmente para os próximos 5 anos é o que a gente tem de melhor. Então, ele vai precisar manter, sim, fazer, né, o seu tratamento. A gente tem aparelhos como o Capelux, que é bem conhecido, sem conflito de marca, que a gente usa muito para alopecia androgenética, para calvície, que é um aparelho como se fosse um boné de LED que o paciente usa em casa de 3 a 5 vezes na semana. Então, é chato usar? É chato, mas dá resultado, vale a pena. Então, é preciso sim o empenho do paciente para conseguir ter uma resposta melhor. Eu adorei. Obrigada por trazer todas essas informações para nós e até a próxima. Obrigada pelo convite. Vamos falar sobre incontinência urinária? O que você precisa saber sobre esse assunto? Eu trouxe aqui o Dr. Augusto, nosso ginecologista, para falar um pouco sobre esse tema. Bem-vindo novamente. Muito obrigado, feliz de estar novamente aqui. Muito bom te receber. E agora, então, para a gente falar sobre incontinência urinária. O que é? Bom, incontinência urinária é a perda da capacidade em você segurar o xixi. Porque numa situação normal, a bexiga ela vai estar cheia, mas você não vai ficar perdendo xixi o tempo todo, né? Ele fica ali, segurando, até na hora que você chega no banheiro e você deixa o xixi sair. Agora, algumas mulheres, por vários motivos, elas têm a perda dessa capacidade de segurar a urina e acabam perdendo xixi, às vezes até grandes quantidades, em momentos bem inadequados.
E aí, quando a gente pensa nessa situação, eu já fico imaginando a qualidade de vida dessas pessoas. O que fazer? Tem tratamento? Ah, com certeza, sim. O impacto na qualidade de vida, ele varia muito conforme o grau da doença, né? Mas a gente vê vários casos, né? Aquela paciente que começou com os sintomas, que eles ainda estão leves e que ela já procura ajuda, né? E o que acaba resolvendo muito cedo e evitando bastante transtorno. E tem o preconceito, né? Que a gente acaba falando, que às vezes é uma senhorinha um pouco mais simples, ou que tem muitas informações ou desinformações nesse caso, né, que botam na cabeça das pessoas e acaba que ela fica enrolando, enrolando, enrolando e quando vê não consegue mais nem sair de casa sem absorvente ou sem fralda, porque acaba se urinando toda, acaba perdendo a vida social, às vezes até a parte sexual prejudicada por uma coisa que tem tratamento, né? E tem alguma ou algumas causas? Por que isso acontece? O porquê está associado realmente à perda dos músculos do assoalho pélvico ali, né, que fazem esse controle do xixi. Tá? Agora, o que leva a isso são vários fatores de riscos associados, né? Os mais comuns: obesidade, paciente que teve muitas gestações, que daí o peso da gestação altera um pouco ali a parte do assoalho pélvico. As que têm parto normal tendem a ter mais incontinência do que cesariana, mas você fazer a cesariana não impede que a incontinência urinária aconteça, porque não é só pela passagem do bebê ali, tem outros fatores. A gente sabe que mulheres que fumam têm um enfraquecimento maior desse assoalho pélvico. Mulheres que trabalham com profissões que carregam muito peso também pode estar associado, tanto que é interessante, profissionais da saúde, como da enfermagem, que pegam muito peso, tem que às vezes levantar a paciente, é um público-alvo. Muito interessante. Olha só. E aí, pensando em tratamentos, o que a gente tem de tratamento? Como que a gente pode melhorar a qualidade de vida dessas mulheres? Então, Maria, é interessante porque assim, né, muitas mulheres às vezes prolongam tanto o tratamento e às vezes resolve e ficam se perguntando, né, por que não fez antes? A gente sabe que nessas que tem os fatores de risco, a gente atacar esses fatores de riscos é fundamental, né? Então, cessar o tabagismo, emagrecer, né, que hoje você tem muito mais acesso a tratamento para emagrecimento, né, com as novas drogas e tudo mais. A prática de atividade física, o fortalecimento do assoalho pélvico, o pessoal da fisioterapia pélvica faz um trabalho esplendoroso nisso, os resultados são muito bons. E, claro, né, nas pacientes onde a incontinência urinária já está tão avançada que nem com essas medidas você consegue melhorar a qualidade de vida, o tratamento cirúrgico está indicado. Onde a gente vai fazer a cirurgia por via vaginal, é uma cirurgia minimamente invasiva, né? São cortes muito pequenos, onde a gente consegue utilizar ali várias técnicas que ajudam nessa sustentação da urina. E uma vez que essa paciente passa por essa cirurgia, existe a chance dela ter novamente perda de xixi ou é uma cirurgia que fica ali pro resto da vida? Não, pode acontecer sim de ter recidiva, tá? Por isso que é muito importante você não achar que, eu vou lá, vou fazer a cirurgia e acabou minha responsabilidade. Não, você tem que fazer a sua parte também, né? Com a parte de emagrecimento, fisioterapia, tudo mais. E claro, nas pacientes que já estão fazendo tudo certinho e mesmo assim teve recidiva, tem as técnicas complementares, né? A gente sempre começa por uma técnica cirúrgica mais simples, mas a gente pode passar para algumas mais avançadas. Tem mais de um tipo de cirurgia, né? Claro que isso tem que ser bem individualizado para que a gente tente fazer com que tenha o melhor resultado com o menor número de cirurgias possível. Que legal. E como que é o pré-operatório e o pós-operatório dessas cirurgias? Olha, por incrível que pareça, são pré e pós-operatórios muito bons, tá? As pessoas, às vezes, elas ficam apavoradas achando que vai ficar vários meses, assim, de repouso, quando, na verdade, não. Por ser uma cirurgia minimamente invasiva, ela tende a ter uma recuperação muito boa. O pré-operatório é um pré-operatório básico, né, como da maioria das cirurgias. Claro que quanto mais problemas de saúde a paciente tiver, mais complexo ele vai ser, mas no geral não é diferente de qualquer outra cirurgia. Enquanto que o pós-operatório, você exige ali um certo período de repouso, que na maioria das vezes não é muito mais do que 1 a 2 semanas, e nesse período, após, né, essa recuperação e tal, a retomada das atividades diárias de trabalho, de atividade física e relação sexual, ela é gradativa e a maioria das pacientes tem uma resposta já imediata muito boa. Muitas pacientes, às vezes, elas vêm no consultório, né, falando, nossa, doutor, por que eu não fiz antes?
né? Porque a pessoa ela recupera a vida, basicamente, né? Tudo coisas que ela parava de fazer, ela retoma. E depois que a paciente faz a cirurgia, é indicado que ela faça fisioterapia pélvica também? Ah, sim, com certeza. Não só após a cirurgia, mas já durante o pré-operatório, a gente já orienta os pacientes que é importante, se possível, já começar nesse período de pré-operatório para já ir tendo um fortalecimento. Isso ajuda muito também durante a cirurgia. E no pós-operatório, muito importante para você manter o resultado da cirurgia o maior tempo possível e, se possível, evitar ou prolongar ao máximo a recidiva da doença. Que legal, doutora. Obrigada por trazer todas essas informações, por dividir tanto conhecimento conosco. Imagina. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, vai lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura o Dr. Augusto e lá você pode entrar em contato com ele, porque aqui a gente traz informações, mas nada dispensa uma boa avaliação e uma consulta, né, doutor? É isso aí. Até a próxima. Muito obrigado, até. Vamos falar sobre a importância da natureza para a vida e para o desenvolvimento das crianças com duas especialistas nesse assunto. A doutora Amanda Ibagi, que é pediatra, e a filhota dela, que é especialista em natureza. Bem-vindas, meninas, ao programa. Obrigada, Mari. É sempre um prazer estar aqui. Muito bom receber vocês para a gente falar sobre esse assunto. E eu preparei aqui algumas perguntinhas especiais. Vou começar com a Manu, tá? Com certeza. Não precisa ficar com ciúme. Eu Não. pergunto para ela e depois eu pergunto para você. Manu, então me fala, o que é natureza para você? Pra mim, natureza é como o sítio do meu avô, fazer fogueira e principalmente meu cavalo. Olha só que legal. E quando a gente pensa em uma pediatra falando para uma criança, o que é a natureza? A natureza é um ambiente que é aberto, né? Onde a gente vai ter contato com o sol, onde a gente vai ter contato com a terra, onde a criança está exposta a esse contato todo. Pode ser uma árvore, pode ser uma praia, pode ser um rio, onde a criança está ali ao ar livre brincando, a gente vai considerar isso natureza. Pode ser o cachorrinho, o gatinho, né? Tudo que é vivo, tudo que se move aqui na nossa terra. Perfeito. Manu, o que o seu corpo sente quando você está em contato com a natureza? Eu me canso muito, mas é um cansaço muito bom, é um negócio muito legal, divertido, porque a gente cansa, mas a gente fica feliz. Olha que legal, e é verdade. E é verdade, isso é importante porque quando a criança está ao ar livre, ela está se exercitando. A gente tem um documento bem legal da Sociedade de Pediatria que foi lançado no ano passado que fala que a gente tem que ter de 30 minutos a 1 hora diário de contato com a natureza. Então, eu ter esse contato com a natureza e eu mexer o meu corpinho, que é uma outra indicação que a gente tem, que é ali de 30 minutos pelo menos, de movimento dos corpos da criança, isso vai deixar a criança realmente no cansaço feliz, né? Vai liberar endorfina, vai movimentar o corpo, vai sair do sedentarismo, vai estar aquela criança mais alegre. Fora das telas. Fora das telas. Se mexendo mesmo. Manu, o que você faz quando você está ansiosa? Quando eu tô ansiosa, e principalmente quando eu tô em casa, eu pego a minha bola de vôlei, a minha gata e vou pro quintal. Olha só. Por quê? Porque a natureza, ela ajuda a gente no controle da ansiedade. Então, a gente tá com aquela criança correndo dentro de casa, nervosa, ansiosa, tira ela dentro de casa, bota o pezinho descalço dela no chão, tá na praia, deixa ela tomar um banho de mar, deixa essa criança sair. Isso vai regular a ansiedade. Ela tá presa naquele local ali, com as telas, às vezes, novamente, ela saindo para a rua, a gente já vai ter uma regulação muito melhor da ansiedade. Perfeito. E agora uma pergunta aí. O que você acha das crianças de hoje em dia? Eu acho que elas ficam muito mais na tela do que antes. Principalmente que agora a gente tem mais estímulos, como telefone, tablet, celular, que os pais geralmente dão quando estão ocupados, quando eles não têm o que fazer. Mas tu, pelo menos, soltar ela um pouquinho no quintal, ter um potinho assim, bem pequenininho, de plantinha, e cuida disso aqui, deixa o feijãozinho crescer, ela vai ver que ela vai ficar muito menos ansiosa, muito mais alegre. Sabe a Manu, hein? Sabe, acho que essa eu não vou nem comentar, né? Não, porque é super realmente isso, né? A gente vê as crianças mais em tela, as crianças com muita dificuldade de lidar com o tédio,
né, não conseguem ficar paradas. Então, quando eu coloco ela para a natureza, ela vai criar um mundo imaginário, ela vai catar concha, ela vai fazer uma fogueira, ela vai pegar folhas, ela vai observar as formigas, né? Então, ela vai aprender a lidar com o tédio, e para a criança é muito importante isso também. Manu, eu já vou pegar o potinho, já vou dar um feijãozinho para minha filha. E agora essa dica eu vou mostrar para ela. Foi uma criança que mandou a dica para você. E falando em dicas, além desse potinho, eu quero que você compartilhe conosco, pois você é uma criança aí que se desenvolveu em meio à natureza. Quero que você compartilhe mais dicas, tanto para as crianças quanto para as mães e para os pais que estão acompanhando e têm criança em casa. Geralmente, quando... Pode ser até um apartamento, um lugar bem mais fechado. Se tu sair e tomar, por exemplo, um banho de chuva, um ar fresco, plantar um potinho, mesmo que for, com terra, vai ser uma experiência tão legal, tão mágica, assim, pra você fazer com a tua família, que a gente nunca mais esquece, assim, sabe? Olha, isso eu acho tão importante, do nunca mais esquecer. E a gente precisa, às vezes a gente acha que a natureza é só se enfiar no meio do mato, né? Não, gente, sair ao ar livre. Incluam com as suas crianças, esqueça shopping com as crianças. Vai para um parque, né? A gente mora aqui num lugar onde a gente tem muito acesso à natureza. Vai para um parque, vai para a praia, pega um sol, né? Vou sair um pouquinho mais cedo, vou andar um pouquinho mais depois da escola na rua, né? Tudo isso vai ajudar a gente chegar a esses 30 minutos aí a 1 hora diária todos os dias, né? Trazer atividades para essa criança na rua, né? Será que eu consigo fazer um futebol que é aberto, né? Um vôlei, a Manu faz vôlei de areia, de praia. Então, um vôlei que é aberto, né? Trazer o que eu consigo para essa criança. Eu vou sair para almoçar no final de semana com meu filho, será que tem opção de um restaurante que seja aberto? Que essa criança possa brincar, que seja perto de alguma água, de alguma coisa, porque criança tem essa magia por água, né? Então, consigo trazer isso, a gente não precisa, como eu falei, não precisa se enfiar no meio do mato com uma bússola, né? Mas a gente pode trazer essa natureza no nosso dia a dia mesmo para quem mora na cidade. Doutora, a gente vê muitos casos de depressão na infância. E não tinha isso antigamente. Tinha, mas não da forma que tem agora, justamente porque nós vivíamos mais em contato com a natureza. E hoje é muito apartamento fechado, pai e mãe trabalhando e as crianças só em telas. Então, assim, essa relação de natureza e depressão, eu acredito que tem uma ligação. Com certeza, porque assim, esse estímulo da tela, o que ele vai trazer? Ele vai aumentar o nível de ansiedade. E é muito triste, a gente olha para as crianças hoje, realmente tu vê que o cérebro da criança ele vai ficar pronto lá pelos 20 anos, né? Então esse cérebro que está se formando, ele já está viciado numa tela. A gente vê criança com sintomas de abstinência, né? Tremendo, chorando, querendo uma tela de volta. Então toda essa mexida que dá no meu cérebro, claro que eu vou ter transtornos mentais junto com isso, né? E volto novamente à questão, a criança não sabe lidar com tédio, a gente precisa deixar ela ficar entediada um pouquinho também, né? Deixar ela sozinha um pouco, ver o que ela vai criar, ver o que ela vai trazer e o que eu conseguir colocar de natureza no dia a dia com essa criança. Então, muitos pais vão brigar comigo agora, mas se eu puder ter um bichinho em casa, um gato, um cachorro, um periquito, o que seja, a presença desse bichinho também vai ajudar essa criança aí a ter menos ansiedade, a ter menos depressão. E o bichinho é a natureza também, né? Então, ter esse contato com o bichinho também é bem importante. Eu adorei. Muito obrigada pela presença de vocês duas, obrigada pelas dicas, Manu, obrigada por todo o conhecimento compartilhado e até a próxima. Até. Obrigada. Se você é mãe e sentiu no seu corpo todas as mudanças que essa gestação trouxe e traz para todas as mulheres, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto com a doutora Emily. A gente vai falar sobre cirurgia plástica, sobre se redescobrir como mulher, sobre uma cirurgia reparadora. Tenho certeza que você vai gostar desse bate-papo. Doutora, bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, Mari. Vai ser um prazer conversar contigo hoje. Muito bom te receber para falar sobre esse assunto que mexe muito conosco, que vivenciamos aí a gestação e como eu já havia citado, mesmo que a mulher não ganhe muito peso durante a gestação, o corpo ele passa por uma transformação. Sim. Então, eu queria falar sobre isso, sobre essa procura pós-gestação, sobre
sobre esse olhar para essa mulher, porque a gente acaba olhando só para a criança. E Sim. em que momento que a gente volta a se olhar? É verdade. É uma coisa que eu vejo muito frequente ali no consultório, até por eu ser mulher, né? Eu tenho uma busca feminina muito intensa, é um número bem expressivo dentro do consultório e principalmente de mamães, né? Que depois dessa fase, gestação, amamentação, já estão começando a perder o peso que ganharam durante esses 9 meses e elas estão querendo se sentir bem de novo, né? Não é porque eu sou mãe que eu tenho que lidar com a mama que tá mais caída após a amamentação, ou com aquela barriguinha que ficou depois, né, do abdômen ter distendido por causa do neném. Então elas estão querendo voltar a se amar e amar essa criança também. Eu acho que faz todo sentido, né? E a cirurgia plástica tá aí pra gente poder ajudar essas mães a se redescobrirem como mulher nessa nova fase. Perfeito. E, doutora, existe uma idade, um período que é recomendado, né? Porque muitas mulheres, elas passaram já por uma cirurgia, a cesárea, Sim. né? Então, como que é essa orientação para a cirurgia plástica? Eu sempre falo, tem muitas pacientes que engravidam e já me procuram. Meu Deus, quando que eu vou poder começar? E eu sempre falo, primeiro, curte a gestação, curte o nenenzinho, aproveita isso. E eu só indico começar com as cirurgias depois que a gente já tá com o corpo mais retornando ao habitual, né? Então já perdeu um pouco de peso, já parou de amamentar para a gente poder mexer nas mamas, né? Enquanto tá amamentando, eu não sugiro fazer cirurgia de mamas, principalmente se a gente for colocar alguma prótese. Então sempre pelo menos 6 meses depois de parar a amamentação. É o período ideal que a gente consegue fazer a cirurgia da mamãe, né? Que é o Mummy Makeover, quando a gente mexe na mama, o abdômen e um pouco de lipo para fazer o contorno corporal. Olha só que interessante. E falando sobre a amamentação, é algo muito particular de cada família. Tem mulheres que não conseguem amamentar, tem mulheres que amamentam ali até os 6 anos, até os 2, enfim. Então, isso vai muito de acordo com aquela família, como que foi a produção de leite, enfim. Então, é difícil a gente precisar uma data. Sim. Então, assim fica interessante. 6 meses depois que acabou ali a amamentação, até porque o corpo ainda segue trabalhando, né? Segue mudando tudo. E aí, depois disso, nesse período, a gente pode programar. A gente só não deve operar, né? Então, a gente faz a programação, já começa a fazer os exames, começa a conversar. E depois que dá esse período, aí sim a gente começa a pensar na cirurgia em si. E aí, quando a gente pensa nessa cirurgia, como que acontece, assim? Quais são as principais orientações? O que as mulheres precisam ficar atentas, né? Compartilhe um pouco conosco. Bom, vai depender muito do procedimento que a paciente deseja fazer, né? Então, se o nenenzinho é muito pequeno, eu sugiro que elas não comecem com tudo de uma vez, né? Não façam o famoso Mummy Makeover, né? Que elas façam por etapas, porque tem que pensar que durante esse período não tem como carregar peso e o neném é um peso, então a gente operou a mama, não tem como ficar carregando no colo, levantar, porque tudo isso pode implicar em abrir pontos, fazer alguma complicação com a cirurgia, né? E muitas dessas mulheres nunca operaram nada antes a não ser uma cesárea, né? Então é sempre bom a gente ter prudência, começar aos poucos, ir fazendo tudo de acordo com a sua limitação, com a sua rotina, tem que ver se ela vai ter uma rede de apoio em casa para poder ajudar a cuidar desse neném, os primeiros dias, né? Então tudo isso é bem importante para a gente poder entender a realidade dela, para poder indicar o melhor momento e o melhor procedimento para aquela paciente. E é interessante a gente falar também que o corpo ele tem um tempo para ele voltar ao normal, não 100% normal, porque não tem como voltar, né? Sim, tem mas alteração. para ele ficar em movimento ainda até chegar naquele padrão ali que foi onde a gente conseguiu chegar. Então, Sim. isso também facilita, porque, quando o bebê tinha 6 meses, você estava com um peso e um determinado corpo. Quando ele fez 1 ano, já mudou. Então, até a própria cirurgia talvez tenha um resultado melhor, mais satisfatório, se respeitar esse período. Com certeza, a própria amamentação, né, ela também ajuda nessa perda de peso inicial, a prática de exercício físico, porque cada vez mais tu vai ficando menos dependente de cuidar do nenenzinho, ele vai tendo um pouco mais de autonomia, vai poder ficar com o pai, com a avó, com uma babá, e você vai conseguindo ir para academia, fazer atividade física, vai voltando
a rotina de alimentação. Então, isso tudo ajuda também para poder perder o peso. E cirurgia plástica não é uma cirurgia de emagrecimento, né? Então, quanto mais magra tiver, com certeza o resultado fica mais bonito. E menos risco tem durante o procedimento também. Que interessante. E recuperação? A recuperação vai variar muito de procedimento para procedimento, mas em geral a gente fala que a paciente está de volta às suas atividades uma média de 30, em algumas cirurgias 45 dias. E é comum as pacientes apresentarem essa vontade de fazer tudo de uma vez só, e aí você Sim. orienta, não, vamos aos poucos. A maioria tem pressa para voltar, para a autoestima da mulher, ela passa por altos e baixos, né? Desde o período da gestação em si, que muitas não se reconhecem, com aquele excesso de peso, com o inchaço que influi, né? E muitas também com o pós-parto, que daí gera uma flacidez, uma mama que cai um pouco mais. Então, a maioria tem pressa para voltar e a maioria quer fazer tudo de uma vez só. E aí vai muito do seu cirurgião plástico conversar contigo e entender a tua realidade, o teu momento e poder te orientar nesse processo. Porque é importante a gente ressaltar que cada caso é único. Sim. E que cada mulher também é única. Então, assim, o olhar que você vai ter comigo é um, o olhar que você vai ter com outra paciente é outro. Então, cada corpo demanda uma atenção diferente e uma orientação diferente também, né? Sim, com certeza. Todos os planejamentos da minha prática, né, são individualizados, né? Então, não existe receita de bolo. Deu certo para você, vai dar certo para sua amiga, vai dar certo para a vizinha. Não tem isso. Cada paciente é única, a gente faz um planejamento individualizado. Muitas vezes, olha, talvez não seja ideal a gente fazer tudo isso nesse momento. Vamos fracionar a tua cirurgia. Tu volta daqui a 1 mês, 2 meses, tu vê como é que faz. No início elas ficam um pouco chateadas comigo, não vou mentir. E pensa que é uma recuperação só e deu. Sim, é muito isso. Ai, vou fazer tudo, vou fazer de uma vez só, já que eu já tô lá. Mas no final elas sempre me agradecem e falam, doutora, que bom que eu te ouvi. Se eu tivesse feito tudo de uma vez, ia ser muito sofrido. Que bom que eu fiz separado. E muitas fazem junto e dá tudo certo. Vai depender muito de cada paciente mesmo, né? Para isso que a gente está na consulta médica, para poder entender o que é cada caso, para a gente poder fazer a melhor indicação. Eu adorei. Obrigada por compartilhar conosco um pouco do teu dia a dia, um pouco dessa magia que você faz com as mulheres, porque eu acompanho lá no Instagram e é realmente encantador, é uma obra de arte. Muito obrigada, Maria. Eu que agradeço por esse espaço para poder compartilhar e tirar dúvidas de muitas mamães que eu tenho certeza que estão assistindo e vão ficar muito mais tranquilas agora. E se você está assistindo, se você tem vontade de fazer uma cirurgia plástica, se você, né, vivenciou tudo isso que nós falamos e tem essa vontade de se enxergar novamente, se amar novamente como mulher, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura lá a doutora Emily, lá você vai encontrar o Instagram dela, porque aqui a gente compartilha informações, mas nada substitui uma boa avaliação. Isso. Obrigada e até a próxima. Obrigada. O seu filho já teve uma avaliação com um ortodontista? Hoje eu trouxe aqui a Letícia, ela é dentista e ela vai nos falar um pouquinho sobre a importância dessa avaliação na primeira infância. Tem até uma idade aí já pré-estabelecida entre eles para a gente fazer essa primeira avaliação. É isso, Lê? Isso. Bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê, muito bom te receber aqui para falar sobre esse assunto. Prazer estar aqui, Mari. Obrigada pelo convite. Então eu queria que tu nos explicasse um pouquinho sobre esse tema, assim, como a gente falou, tem uma idade específica para fazer essa primeira avaliação, como é que funciona? Olha, eu sei que muita gente pensa assim que aparelho ortodôntico é só da adolescência. Muitos pais até pensam assim, eu vou esperar meu filho trocar todos os dentes para poder levar ele no ortodontista, porque antes disso não tem o que fazer. Totalmente falso. Porque sim, tem tratamentos que podem ser feitos a partir dos 5, 6 anos de idade e que, assim, consegue-se resultados que não se conseguem em outras fases, porque você vai aproveitar uma janela de oportunidade muito boa, que é quando a criança está crescendo e quando os dentes estão trocando. Porque você pode, antes que a mordida se estabeleça,
a gente pode perceber coisas que não estão correndo muito bem e a gente pode intervir modulando o crescimento através de aparelhos ortodônticos, ortopédicos, ou então manejar a troca de dentes, extrair um para que o outro venha, e você consegue fazer com que a mordida se encaminhe para se encaixar no final, e com isso, tu tem uma segunda fase, né? Muitas vezes isso não tira o paciente de ter que usar aparelho fixo, mas acaba sendo um tratamento muito mais rápido, muito mais tranquilo, sem procedimentos muito mutiladores, como, por exemplo, extração de dente permanente, cirurgias corretivas, e muitas vezes um resultado muito melhor que não se conseguiria se a gente começasse mais tarde. Olha que importante. E a gente percebe que muitos adultos estão fazendo cirurgias corretivas por conta de mordida, porque daí o aparelho ele já não tem mais essa capacidade de entregar um resultado que tem na infância. Então, me corrija se eu estiver errada. Esse tratamento na infância pode evitar uma cirurgia na vida adulta? Com certeza, com certeza. Então, imagina, é um up, né? Vamos levar as crianças para fazer essa avaliação. Sim, sim. Que esse movimento da ortodontia infantil, ela foi meio que uma volta às origens. Por quê? Quando a gente começa uma especialização ortodontia, o que a gente estuda primeiro? A gente estuda formação dos dentes, o crescimento dos ossos, o desenvolvimento da mordida, a troca dos dentes, porque com isso a gente vê por que a mordida deu errado, para depois corrigir, e aí a gente pensa em mecânica, aparelho, literalmente um tratamento para corrigir, né? E eu diria assim, que talvez nos últimos 20, 30 anos, foi dado muita ênfase nessa última parte, da mecânica, os aparelhos, porque surgiram tecnologias muito legais, aparelhos super tecnológicos, e nada contra a tecnologia. Porque realmente acabou que nos próprios cursos de especialização, essa base foi um pouco deixada de lado. E o que aconteceu? Muitos ortodontistas jovens, formados talvez uns 10, 15 anos, eles pegam pacientes, crianças, e simplesmente não sabem tratar, porque aquela base foi negligenciada, os tratamentos para essa fase, eles foram deixados de lado em prol de questões corretivas, aparelhos diferentes que todo mundo queria aprender, entendeu? Então, percebendo essa lacuna, um grupo de ortodontistas, e esse movimento não foi só no Brasil, tá? Eu faço parte do brasileiro, mas também em outros países, se juntou para estudar, para voltar a estudar essa parte e montar cursos e protocolos específicos para essa faixa de idade. E há talvez uns 10 anos mais ou menos, um grupo de ortodontistas de Brasília começou uma campanha que é no mês de julho, é o Julho Laranja, que para conscientizar a população da importância de fazer a primeira consulta bem precoce, em torno dos 5, 6, 7 anos de idade, mais ou menos. E tem uma razão para ser nessa idade. Então conta para nós qual é essa razão. É que nessa idade, a gente consegue já perceber alguns problemas que estão se encaminhando e consegue tratá-los. E vou te dizer que para cada problema tem um momento bom para fazer o tratamento. Mas quando a gente pega cedo, por mais que até não seja a hora de tratar aquele problema específico, a gente acompanha até a hora de tratar. Porque tem coisas que quanto mais cedo tratar, melhor. Se a gente pegar, por exemplo, uma mordida cruzada em uma criança de 3 anos, teoricamente já se poderia tratar. Mas, por questões assim comportamentais mesmo, é uma idade ainda muito precoce para a criança colaborar, ela entender o tratamento. Então, a partir dos 5, 6 anos, ela já tem maturidade para entender o tratamento e colaborar. Então, muitas vezes, não adianta muito a gente fazer uma intervenção mais cedo do que isso, porque a gente vai acabar não conseguindo a colaboração da criança. Então, a gente pegando ela nessa fase dos 5, 6, 7 anos, a gente está vendo o que está acontecendo, a gente vê se tem uma coisa que pode fazer agora, se pode esperar um pouquinho, ou se está tudo certo, a gente só acompanha. Então, é uma idade muito boa para fazer essa avaliação. E todo mês de julho, eu e vários outros ortodontistas brasileiros focados nessa parte infantil, fazemos essa campanha.
Olha só que interessante. E são várias questões para serem abordadas e avaliadas, né? A mordida, o céu da boca, às vezes, que é mais fininho. Então, tem várias coisas que necessitam desse olhar, né, doutora? Uhum. E se eu te disser, Mari, que é muito mais do que isso até, porque questões, por exemplo, de respiração impactam muito na mordida também, então é muito, muito, muito comum. As crianças que têm obstruções nasais, seja por hipertrofia de adenoide, seja por rinite, seja por amígdalas, elas acabam respirando mais pela boca e isso altera completamente a mordida e muitas vezes o nosso tratamento é junto com o otorrino, porque até mesmo a expansão ela também ajuda a respiração e também, se não for feita a expansão, o trabalho do otorrino também fica um pouco limitado. Então, muitas vezes, o tratamento da gente melhora a respiração também. E muitas vezes, quando a gente melhora a respiração, a gente também melhora o sono. E quando melhora o sono, melhora também, vamos dizer assim, cognição. Então, tem muitas crianças que, na verdade, elas... Eu não diria que elas acabam recebendo esse diagnóstico, porque se elas pegam profissionais conscientes, eles acabam vendo esse viés. Mas, por exemplo, tem muitas crianças que elas têm uma hiperatividade diurna, elas são muito agitadas e vão pensar logo que ela tem um TDAH, mas quando vai ver, elas têm apneia de sono, elas não respiram bem, a qualidade de sono não é boa, isso altera todo o comportamento dela quando elas estão acordadas. Então, nós, da parte da horta infantil, a gente também faz essa avaliação. Quando eu recebo um paciente para fazer a avaliação, né, a família responde o questionário e tem perguntas sobre sono, tem perguntas sobre respiração, tem perguntas sobre rendimento escolar, porque também a respiração vai impactar no sono, que vai impactar no rendimento escolar. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazendo essas perguntas, a gente vai descobrindo coisas que muitas vezes a família, por mais que a criança tenha ido a vários outros dentistas, vários outros médicos, tenha passado por pediatras, nunca tinha percebido. Então, muitas vezes, um diagnóstico de problema respiratório, de apneia, ou até mesmo de uma alteração comportamental acontece no dentista. Eu amei, já quero marcar a avaliação da minha filha e quero que você também agende a avaliação aí do seu filho. Obrigada, Lei, até a próxima. Eu que agradeço, Mari. Vamos falar sobre a primeira consulta odontológica do seu filho ou da sua filha? Eu trouxe aqui a doutora Luísa Dutra, odontopediatra, para tirar todas as dúvidas sobre esse tema que muitas famílias ainda têm diversas perguntas. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Tudo ótimo te receber aqui. E para falar sobre esse assunto que é tão cheio de dúvidas, né? Então, quando a gente pensa nessa primeira consulta odontológica, quando que ela deve acontecer? Os pais têm bastante dúvidas nesse quesito, mas a primeira consulta do bebê ela deve ocorrer no primeiro ano de vida. Ou no primeiro nascimento do primeiro dentinho, né? Que ocorre normalmente ali em torno de 4, 5, 6 meses. A gente acaba ficando um pouco preocupada quando o nascimento do dente acaba se tornando algo muito longo após o primeiro ano de vida. Então, ali no 13º, 14º mês, não nasceu nenhum dentinho, aí a gente já fica um pouco mais preocupada. Mas se não, deve ocorrer aí no nascimento do primeiro dente ou no primeiro ano de vida. Que interessante. Pensando nessa primeira consulta, nesse primeiro encontro, o que acontece, quais os temas que são abordados e, principalmente, qual a importância desse primeiro encontro? Então, o primeiro encontro é bem importante porque os pais eles vêm com diversas dúvidas. Qual é a quantidade de creme dental que deve usar? Qual creme dental que deve usar? Se deve usar dedeira? Se deve usar escova? Qual o tamanho da escova? E aí, nessa consulta, a gente acaba estabelecendo quais são os requisitos que tem que ser utilizado ali durante a higiene bucal do bebê. Às vezes a gente necessita também de uma consulta um pouco antes dos 6 meses, porque, claro, quando o bebê acaba nascendo tem alguma alteração do freio lingual. Aí sim, a gente acaba atendendo bebês aí RN, né, de 2, 3, 4 dias. Mas aí isso aí acaba sendo diagnosticado na maternidade. Mas se não, realmente a primeira consulta é para higiene bucal ali em torno dos 6 meses. Eu acredito que deve ser uma pergunta bem frequente, né? Com ou sem flúor, o creme dental, né? Porque com a questão da internet, a gente vê muitas informações, por isso que eu sempre falo
que nada dispensa uma boa avaliação, você conversar com um profissional que te passe segurança para você montar um plano de ação, porque senão um dia você escuta uma coisa, um dia daí dá tudo errado, né? Sim, a internet hoje em dia tem muita informação válida, como também não, né? Hoje em dia a odontopediatria, ela recomenda, sim, o uso de pasta com flúor desde o primeiro dentinho, mas são quantidades diferentes. Então, uma criança de 6 anos não vai utilizar a mesma quantidade de um bebê de 6 meses. O bebê de 6 meses, a gente recomenda metade de 1 grão de arroz. É uma sujeirinha, muito pouquinho ali na escova de dente. E até 1 ano de idade, a gente faz uma escovação diária com a pasta com flúor. E a partir de 1 ano de idade, a gente já recomenda fazer 2 vezes ao dia com essa metade de 1 grãozinho de arroz. Aí até os 3 anos, a partir dos 3 anos, a gente já utiliza 1 grão de arroz e de 6 anos 1 grão de ervilha. Então até crianças que já sabem cuspir com 6 anos de idade, é 1 grãozinho de ervilha, não é aquela escova ali com a pasta de ponta a ponta. Aquilo foi o mercado que E fez a gente acreditar que tinha que ser. Que acaba sendo uma questão de consumo mesmo, né? Quanto mais o paciente gasta, mais ali a empresa que está disponibilizando a pasta de dente acaba lucrando, Com né? certeza. E o que mais é abordado nessa consulta, além do creme dental, o tipo de escova, de Sim. dente, o que mais que você fala? Então, a escova de dente eu sempre recomendo uma escova que tenha a cabeça bem pequenininha e as cerdas bem macias. Porque a mãe, naquele momento que tá fazendo a escovação do bebezinho, ela acaba ficando um pouco nervosa e não sabe se tá botando força, se não tá botando força. Então, se a cabeça for pequena e a cerda bem macia, acaba mesmo tu botando um pouquinho mais de força, não vai machucar o bebê. Agora, se tu pega uma escova de dente já que tem uma cerda mais durinha, aí isso aí pode gerar alguns malefícios ali pro bebê. Então, eu sempre mostro durante a consulta quais são as marcas, quais que devem ser compradas, quais que não devem ser compradas. Também é bem importante, mesmo sendo bebê, tem que utilizar o fio dental. Então, hoje em dia, a gente tem no mercado um que tem a parte que é de plástico mesmo, assim, uma serrinha, então ela se torna muito mais fácil de passar ali na boca do bebezinho. Porque tu pensa, uma boquinha daquela, com 2 dentinhos, tu pegar o fio dental, virar no dedo e levar na boca, acaba sendo mais difícil. Aí os pais abandonam, né? Então, para não se tornar mais, diante de 1000 coisas que uma mãe tem que fazer ainda na rotina do bebê, ainda passar o fio dental e ser difícil, então ela abandona. Então, é mais fácil pegar esse da serrinha, que vai ali, passa e se torna tudo mais fácil. E é bem mais prático mesmo. Sim, é. Durante essa fase dos nascimentos dos dentes, dos primeiros dentinhos, muitas mães acreditam na questão da febre. Então, dá febre o nascimento dos dentinhos ou não? Então, pela literatura, a parte científica, o nascimento dos dentes não gera febre. A criança pode ficar febril, mas febre mesmo normalmente não é. O que acontece? Durante o nascimento dos dentes, as crianças acabam ficando muito irritadas e acabam levando muito a mão à boca. E, consequentemente, acabam pegando alguns tipos de viroses, bactérias, e acaba gerando outro tipo de problema e os pais acham que realmente é o dente. Pode ficar dengoso, acaba salivando mais, a criança pode gerar também um pouco de assaduras, porque dá uma mudança no pH da fezes, mas realmente febre, ficar ali com 39 graus de febre, não vai ser do dente, pode ter certeza que é de outra coisa. Que interessante. E algo também que é bom a gente falar é que essa primeira ida, ela faz com que o bebê já se acostume com algo que vai ter que ser pro resto da vida, né? Com certeza. Ninguém nasce com medo de dentista, né? Não, ninguém nasce assim. Até a gente adulto não tem medo. Medo é algo que ele vai acontecendo durante a vida. Então, a primeira experiência da criança, do bebê no consultório, eu sempre digo, tem que ser uma experiência boa. Porque se a criança já vem com uma experiência com uma dor, ela vai acreditar que aquele ambiente sempre é um ambiente que te gera dor, né? É claro que depois de um tempo a gente consegue reverter esse quesito com muita conversa, entrando no mundo lúdico da criança, mas se torna muito mais difícil para o profissional. Agora, se ele vai naquela primeira consulta, é uma consulta que não tenha dor, uma consulta realmente para prevenção, e a criança ela se abre, a gente se torna amigos, né? É até engraçado, às vezes eu encontro os meus pacientes assim no aniversário. Eles acham que eu sou amiga deles. Eles me convidam para a parte das crianças. Eles esquecem que a gente é adulto. Então, a gente tem que realmente entrar nesse mundo, né? Então, a gente acaba entrando quando se torna algo que é bom para eles. Agora, quando realmente já vem com um problema, com dor, aí a gente consegue, mas é um pouquinho mais difícil, né? Que legal, porque tem todo um trabalho bem especial de vocês. O consultório todo já preparado para receber a criança, vocês já têm um carisma, um carinho diferente, e isso é interessante porque
a minha filha e várias outras crianças pedem para ir. Sim, Porque é gostoso, é legal, tem um brinquedinho aqui, tem uma coisinha ali. Então, isso é muito interessante porque revolucionou a história da odontologia até, porque hoje a gente tem menos crianças com cáries, né? Não, hoje em dia, assim, a maioria dos meus pacientes, eles não têm cárie ativa, né? Que eles normalmente vêm de 6 meses. Tem crianças que acabam tendo uma tendência, né? Então, a gente acaba, em vez de deixando essa consulta de 6 em 6 meses, trazendo de 4 em 4 meses. Mas são crianças que a gente acaba acompanhando e não tendo tanto índice de cárie tão grande, né? Mas hoje em dia os pais também cuidam um pouco mais do que antigamente, né? Então, hoje em dia a criança é prioridade para os pais. Às vezes tu não dá prioridade para si, mas pro teu filho tu tá sempre ali presente, né? Verdade, eu adorei. Obrigada por Ah. dividir tanto conhecimento conosco e até a próxima. Ai, obrigada. Você quer entender um pouco sobre posicionamento, sobre carreira? Então vem comigo, que eu trouxe uma pessoa maravilhosa para abordar esse assunto. A Simone Santana é mãe, uma profissional incrível, dona e protagonista de uma história surreal, e óbvio que ela está aqui para compartilhar um pouco do que ela já viveu, do que ela vive conosco. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite e obrigada pelas palavras também. Te admiro Verdadeiras. muito e você também é uma mulher inspiradora. Oh, meu Deus. Que abre espaço para profissionais e mulheres também, né? Verdade. Quando a gente pensa, meu amor, em carreira, o que tu podes compartilhar conosco? O que tu tens aí para dividir conosco sobre esse tema? Eu falo que todos nós, em sua grande maioria, a gente busca ter uma carreira, ter uma consolidação de uma carreira. E o que eu vejo nitidamente que falta no mercado é um bom direcionamento. É meio que quero, mas para onde vou e como eu estou indo. Então, hoje nós estamos vivendo a geração do excesso de acesso. Então, a gente tem ali a internet, que ela é muito rápida, tudo acontece, a gente tem conteúdo, a gente tem aqui esse podcast maravilhoso, a gente tem tanta informação e as pessoas não estão sabendo o que fazer com o que está na palma da mão, porque está faltando direção, está faltando para onde eu quero ir. Está faltando, de fato, o que vai fazer diferença na minha vida. Eu digo muito para os meus alunos que não adianta a gente fazer um curso. Hoje eu vejo muita demanda dentro do Instagram das pessoas te vendendo o curso o tempo todo. Mas o que você faz com ele? Como que você pega conhecimento e transforma isso em faturamento? Do que realmente está valendo o teu certificado hoje? Então hoje, por exemplo, quando eu vou pegar um aluno dentro de mentoria ou quando eu vou fazer um curso, a primeira pergunta que eu faço: por que eu vou fazer esse curso? Para que eu vou fazer esse curso? E o que eu quero através desse curso? Então, existe falta de planejamento e direção dentro da carreira. Eu começo a dizer que as pessoas só estão adquirindo conhecimento, mas não estão sabendo transformar esse conhecimento em faturamento. Por isso que a gente está vendo muitas pessoas frustradas, com crise de ansiedade, fica olhando o tempo todo no celular para o que o outro está fazendo, mas está tendo uma vida e uma carreira sem direção. Eu acho que essa era digital ela é maravilhosa. Só que ao mesmo tempo, se eu não sei o que eu faço com ela, quais resultados eu estou tendo na minha vida? E se eu não estou tendo resultado, é porque eu passo o tempo todo vivendo uma vida sem direção. E a carreira está sem direção, né? Exemplo, hoje, quando eu vou sair da minha casa, eu sempre brinco assim, eu vou sair de casa e vou deixar os meus bens mais preciosos, que são os meus filhos. Por que eu estou tirando o tempo dos meus filhos? E aonde de fato eu estou investindo esse tempo? É onde algo que vai me dar um retorno porque eu sei o que eu quero? Ou eu só estou indo porque a Mari está indo? Porque eu criei uma disputa de ego com a Mari, então eu vi que a Mari vai e eu estou indo também. Então essa consolidação de carreira, eu preciso ter muita clareza de fato do que é carreira para mim, do que eu quero de resultado para minha vida e o mais importante, conhecimento adquirido, o que eu faço com ele depois. Eu tenho uma amiga maravilhosa, que ela ganhou um prêmio aí mundial de estética. Mundial. Ela investiu dinheiro, ela investiu tempo, ela investiu expectativa. Perfeito. Ganhei o diploma. E agora? O que eu faço com ele? Se eu não sei o que eu faço com isso, será só mais um diploma na parede. Então, para mim, consolidar uma carreira é, de fato, quando você vai buscar conhecimento, é você também ter muito certo na sua cabeça. O que eu faço com isso?
O que eu vou fazer com esse conhecimento depois dele adquirido? Você, por exemplo, deve conhecer muitas pessoas que você fala, cara, que pessoa inteligente. Pô, uma pessoa estudiosa, uma pessoa extraordinária, investiu tanto, mas não conseguiu o êxito na carreira, conhece? Sim. Acho que agora deve vir várias pessoas na sua mente, né? Vários que compartilham, não consigo encher a agenda, é difícil, o Instagram, enfim. Eu já ouvi vários relatos de pessoas que têm cursos maravilhosos, formações incríveis, mas realmente chega um momento que, e agora, o que eu faço? Eu não quero ser mais uma no mercado. Exato. E como não ser mais uma? Por exemplo, hoje eu vim pra cá e eu peguei um Uber. Mas eu tive que colocar a minha localização. Onde é que eu estava? Na minha casa. Mas o destino era qual? Aqui, o seu podcast. Imagina que se eu não soubesse aonde eu ia. Cara, eu não tinha nem como chamar um Uber. E assim como a gente vai colocar no aplicativo de Waze, você coloca onde estou e aonde eu quero chegar. E aí, o mais legal no meio de tudo isso, ou o mais louco ao mesmo tempo, é que pode ter que durante o caminho, o meu Uber ou o meu Waze, ele tem que recalcular a rota. E recalcular a rota é a vida acontecendo. Às vezes, nós como profissionais precisamos recalcular a rota, mas a gente tem que saber qual é o nosso destino final. Porque como que eu vou recalcular essa rota se eu não sei nem para onde eu estou indo? Se eu não tenho clareza disso, fica mais difícil a gente consolidar uma carreira. Porque hoje, ter o conhecimento, ele é extraordinário. Eu falo que ele é 90%. Mas os 10% que se tornam o pilar mais importante da nossa carreira é você, de fato, saber para onde você está indo e o que você faz com o seu conhecimento adquirido. Para mim, eu vejo claramente hoje, quando eu entro num palco para dar uma palestra, quando eu subo, quando eu vou dar uma mentoria, quando eu entro dentro de uma empresa para dar uma consultoria, para olhar para ele, para falar, nossa, cara, é uma empresa gigantesca, onde é que ela está errando, quais são os processos que está em falha. É falta de direção. Para onde é que eu tô indo, Mari? Para onde é que tu tá indo, Mari? Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Porque se eu sei para onde eu vou, eu tenho ali o meu caminho. Só que se eu não sei para onde eu vou, não tem nem como eu dar o primeiro passo. Sim. Isso acontece com muitos profissionais. Você se formou, você vai começar... Daí você entra numa empresa e você se frustra. E como trabalhar com essa frustração? Isso faz parte. Isso daí tem que ser um degrau, tem que ser a mudança de rota. E uma das coisas que hoje eu mais trabalho dentro do meu posicionamento de carreira, principalmente quando eu abro minhas turmas de mentoria. A primeira chamada que eu faço, transformar conhecimento em faturamento. Pega todo aquele conhecimento que você tem, como transformar ele em faturamento. Eu vejo que isso é uma das maiores dificuldades de todos os profissionais. E aí vem as crises de ansiedade, a gente fica perdido no estado, eu falo que é catatônico, tá passando somente a tela de celular. E infelizmente hoje eu vejo isso acontecendo com uma galera também mais jovem, não ter essa direção muito clara. Então quando hoje eu pego, não somente em palco, eu sempre gosto de trazer exatamente isso. Como é que a gente vai transformar o seu conhecimento em faturamento? Como que você vai pegar toda a tua bagagem? Porque hoje não é mais você falar assim, eu tenho 20 anos de profissão. E aí eu pergunto para ti, o que você fez durante 20 anos? Eu aprendi dentro do meu processo que não importa quanto tempo você tem, mas o que você está fazendo com o seu tempo para ter. Eu fiz uma carreira em 3 anos, Mari. Em 3 anos eu saí de uma garçonete de restaurante japonês e eu amava ser garçonete. Eu me tornei auxiliar, depois eu fui ser colorista de um dos maiores coloristas, um dos maiores cabeleireiros do Brasil, que é o Rodrigo Sintra, do Esquadrão da Moda, e me tornei depois embaixadora da Olímpia. Então não é sobre ter 20 anos, é sobre o que eu fiz em 20 anos. Eu amei. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Você está procurando um estúdio para gravar o seu podcast com qualidade profissional? O nosso estúdio oferece tudo o que você precisa. E sabe qual é o nosso grande diferencial? A oportunidade de ter o seu conteúdo exibido em nosso canal de televisão.
Amplie seu alcance e faça sua voz ser ouvida por milhares de espectadores. Agende agora mesmo uma visita ao nosso estúdio e veja como a gente pode elevar o seu conteúdo. Marque uma visita pelo nosso site www.primertv.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, onde o QR Code está aqui no canto da tela. Não perca essa oportunidade única de elevar o seu podcast ao próximo nível e ganhar visibilidade na TV.